Período regencial. Aconteceu entre a abdicação de Dom Pedro I. Ele enfrentava vários problemas internos e externos, como a falta de apoio das elites econômicas e a derrota na Guerra da Cisplatina. É neste momento que o imperador perde a sua popularidade e decide abdicar o trono brasileiro. Porém, o seu herdeiro, Dom Pedro II, não podia governar, pois tinha apenas 5 anos de idade. A solução prevista pela Constituição de 1824 era formar uma regência até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Revoltas do período regencial. Foi uma época de grande disputa de poder e instabilidade política, que deu origem a uma série de conflitos. Cabanagem na província do Grão-Pará, de 1835 a 1840. Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, 1835 a 1845. Revolta dos Malês, província da Bahia, 1835. Sabinada, na província da Bahia, 1837 a 1838. Balaiada, na província do Maranhão, 1838 a 1841. Regências. O período regencial contou com as seguintes regências: Regência Trina Provisória, abril a julho de 1831. Regência Trina Permanente, 1831 a 1834. Regência Una do Padre Feijó, 1835 a 1837. O padre foi muito importante. Tiveram leis com o nome dele e ele teve participação em outros movimentos políticos. Ele ganhou as eleições, mas 2 anos depois ele renunciou, pois o Congresso o acusou de não reagir com toda a força que era necessária nas revoltas. Regência Una de Araújo Lima, 1837 a 1840. Pedro de Araújo Lima, o futuro Marquês de Olinda, que era um senhor de engenho muito poderoso lá de Pernambuco. Isso simbolizou o início do progresso. Divisão política. Restauradores, liberais exaltados e liberais moderados. Restauradores, pessoas mais fiéis à monarquia, queriam a volta de Dom Pedro I. Liberais moderados, defendiam o centralismo político da monarquia constitucional. Liberais exaltados, fim do poder moderador e autonomia das províncias. Ato Adicional 1834. O Ato Adicional foi um conjunto de propostas de caráter liberal introduzidos na Constituição de 1824, como, por exemplo, o poder moderador não pôde funcionar durante o período regencial. O ato adicional também suprimiu o Conselho de Estado. O que era o Conselho de Estado? Era um conselho de homens que aconselhavam diretamente, que tinham interferência direta na política da época e estavam em constante contato com o imperador. Quem fazia parte? O Conselho de Estado era formado por apenas homens maiores de 40 anos, e para fazer parte do Conselho de Estado você tinha que ter uma fortuna de mais de R$800 mil. Também vão ser criadas as assembleias provinciais, com maior poder e maior autonomia. Então, a questão da descentralização vai acontecer com o ato adicional. Eles podiam nomear funcionários públicos. Isso era muito importante, porque dava muito poder para os políticos regionais, de trocar votos por favores, ou então de garantir que tivessem funcionários favoráveis ao seu ponto de vista. Outra coisa super importante que vai ser criada com o ato adicional vai ser a Guarda Nacional. A Guarda Nacional vai substituir as antigas milícias e ela vai aos poucos se tornando até mais importante que o Exército, porque o objetivo do governo era de criar um corpo armado de pessoas confiáveis, e as pessoas recrutadas pelo Exército geralmente eram as camadas mais pobres urbanas, que sofriam muito com o atraso dos salários. Então, no início do nosso país, o Exército foi formado por pessoas que estão, em geral, despreparadas e muito insatisfeitas com o governo e as condições de trabalho. A chegada de Pedro de Araújo Lima simbolizou o início do progresso, porque muitos historiadores dividem o período em 2. O avanço liberal, que são justamente essas primeiras medidas liberais que deram mais autonomia para as províncias, o ato adicional e a criação da Guarda Nacional. Mas a partir desse novo reagente, vai acontecer o que os historiadores chamam de regresso conservador, porque os conservadores vão chegar no poder e voltar atrás em tudo que os liberais fizeram. E esse regresso vai continuar acontecendo até mesmo depois que o período regencial acabar. E por fim, como acabou o governo regencial? Golpe da maioridade, que foi um processo no qual Dom Pedro II foi emancipado. Anteciparam a maioridade dele e ele acabou se tornando maior de idade formalmente aos 14 anos, e assim ele assumiu o trono do país. Foram os liberais que fizeram o golpe da maioridade, justamente porque eles ponderaram e pensaram que emancipar Dom Pedro II aos 14 anos poderia ser menos pior do que manter um governo muito regressionista, um governo conservador que estava fazendo o regresso de todas as medidas que eles tinham feito. E foi por isso que os liberais, que tinham várias reservas, várias ressalvas contra a monarquia, fizeram justamente a monarquia voltar ao Brasil. E assim o período acabou em 1840.